Que você, antes de sentar, abrisse as vossas Bíblias em Efésios capítulo 6. Eu creio que o Senhor tem uma palavra ao seu coração nessa noite. Efésios capítulo de número 6. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Eu quero ler com você essa passagem. Eu quero ler duas passagens com você. Todos os que encontraram digam amém. A palavra do Senhor nos diz em Efésios no capítulo 6: Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais do Senhor, porque isso é justo. Eu quero que você vá até o versículo 10, que fala assim: os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. No versículo 11: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E no versículo 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Revestidos de toda a armadura de Deus. Revestidos de toda a armadura de Deus. Abra as vossas Bíblias em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 38 e no versículo 39. Revestidos de toda a armadura de Deus. Deus tem uma palavra muito grande para você nessa noite. 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 38 e no versículo 39. Aleluia. Todos encontraram, digam amém. Eu vejo alguns irmãos ainda procurando. Eu vou esperar em nome de Jesus. 1 Samuel, no capítulo 17, o versículo é o 38 e o 39. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Amém. Vamos ler esses versículos em nome de Jesus. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e a experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Pode se assentar em nome de Jesus e dê uma salva de palmas para o Senhor. Há 15 dias atrás, irmãos, eu estava em cima desse púlpito e o Senhor, Ele me dá uma palavra que age no meu coração. E é essa palavra que o Espírito Santo toca em mim para falar para a igreja. De duas armaduras: a armadura de Saul e a armadura de Davi. Aleluia. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Na verdade, irmãos, Saul, ele foi ungido por Samuel para ser rei de Israel, porque o povo não queria mais servir a Deus. Eles queriam um rei físico para estar indo na batalha com eles.
Senhor manda Samuel ungir Saul. E Saul, ele tinha formosura. Saul era bonito, forte. E ele era ungido de Deus. Mas o tempo foi passando. E eu creio que Saul foi perdendo aquela reverência com Deus. Saul, ele começou a não importar mais do que o profeta falava para ele. Às vezes nós estamos dentro da igreja. Eu quero que você entenda essa palavra. O Senhor nos unge, nos capacita. Mas vai passando um certo tempo, a gente pensa que pode tudo dentro da igreja. Essa é uma palavra para você que é jovem, de 80 anos para baixo. O Senhor nos unge, nos capacita, nos tira do pecado, nos tira do amassar do pecado. Aí nós vamos entrando na teologia e achamos que nós podemos fazer qualquer coisa. Por isso que começa a entrar um pecadinho dentro da igreja. Porque o Espírito Santo já não toca mais no nosso coração. Saul, ele foi ungido por Deus, mas ele perdeu a essência. É triste quando um jovem, quando uma mulher, como um obreiro, ele perde a essência de Deus. É algo triste. É como você começar uma batalha a cada dia, mas as lutas vão acontecendo e você para. O Espírito Santo sai da sua vida e você entra na igreja e não sente mais nada. E é isso que o Senhor falou comigo ontem lá na igreja que nós estávamos. É necessário mudança, é necessário intensidade, é necessário servir ao Senhor verdadeiramente. Não basta ser ungido há 2, 3 anos atrás, tem que ser ungido a cada dia pelo Espírito Santo de Deus. Saul, ele perdeu a batalha quando ele deixou de servir a Deus. Saul, ele perdeu a batalha quando ele deixou de entregar tudo na presença de Deus. O que o Senhor pede para Samuel? Fala para Saul que é para ele ir lá invadir a cidade dos amalequitas, não é verdade? E é para destruir tudo, não é para sobrar nada. E aí o que Saul faz? Ele levanta 210 mil soldados. Imagina, 210 mil soldados. Quando eles entram dentro da cidade, eles começam a destruir. Mas acontece algo que não estava no cronograma de Deus, estava só no cronograma de Saul. Ele não destruiu toda a cidade. Ele deixou algumas vacas, algumas ovelhas. Ele deixou vivo o rei. E o que o Senhor toca no meu coração? Quando Saul, ele pega os despojos, ele escuta não a voz de Deus, ele escuta a voz dos soldados. Porque 210 mil soldados indo para a batalha, os soldados queriam alguma coisa em troca. Mas o Senhor tinha preparado algo maior. Mas eles queriam ali os despojos. Despojo significa resto, o que sobrou da batalha. Mas o Senhor manda destruir tudo. E a revelação que Deus me deu nessa passagem, nós colocamos no dia atual. Aleluia. Quando você aceita Jesus e entra dentro da igreja, o Senhor te unge, o Senhor te capacita, o Senhor te escolhe. Você começa a louvar o Senhor, você começa a pregar, você começa a ler uma palavra, aquilo está dentro do seu coração, você tem vontade de pular, você tem vontade de glorificar. Mas aí vai passando o tempo, você começa a deixar algumas coisinhas
Pequenas coisas, pequenos despojos. Você consegue entender? Pequenas vontades próprias. O Senhor fala: deixa tudo que você conquistou no mundo e me siga. Você fala assim: Senhor, eu vou te seguir, mas eu quero trazer alguma coisinha porque é tão precioso. Senhor, eu quero trazer essa joia porque é tão precioso para mim, eu posso trazer. Senhor, o Senhor fala: não, deixa tudo para lá, destrói tudo da sua vida e começa uma vida nova comigo. Você consegue entender essa palavra, igreja do Senhor? Antes de eu aceitar Jesus, minha mãe está aqui para confirmar. O meu quarto era cheio de pôster. Nós tínhamos uma banda de rock. E aquilo para mim era um amuleto. Era cheio de caveira. Era cheio de demônio, irmão. Cheio de demônio naquele quarto. E fazia muito tempo que eu não dormia naquele quarto. Aí o pastor foi lá na minha mãe e falou: posso orar nesse quarto? Pode, pastor, pode orar. E quando ele entrou naquele quarto, ele viu um monte de demônio saindo daquelas fotos. Ele falou: irmã, rasga tudo, tira tudo fora, porque Deus tem uma nova história para o teu filho. Eu estava ainda no mundo. O que a minha mãe fez? Ela tirou tudo para fora. Ela não deixou nada. E eu tinha um ciúme daqueles pôsteres. Chegando até a minha casa, eu cheguei muito cansado, já tentei dormir. Fazia muito tempo que eu não tinha dormido naquele quarto, mas naquele momento eu cheguei a dormir e senti uma paz. Quando eu acordo no outro dia, eu olho e vejo tudo limpo. E eu falo: mãe, o que aconteceu com meu pai? Ela falou assim: o pastor veio aqui, a gente orou e limpou tudo. Quando eu entrei dentro da casa do Senhor, eu arranquei tudo aquilo que eu servia para Satanás lá fora. Eu não trouxe nada para dentro da igreja. Eu falei: Senhor, eu quero mudança de vida, porque eu quero uma nova vida com Deus. Eu quero uma nova vida com Deus. Eu quero uma nova vida com Deus. Não que você quer chegar em meu rumo, peraí que eu vou te explicar. Engraçado que eu tinha orado para o Senhor, pastor Odilson. Eu falei: Senhor, eu quero uma palavra de avivamento para os jovens. Eu quero uma palavra de encorajamento. E o Senhor: não, você vai trazer essa palavra. Porque primeiro, para ter unção, precisa de mudança. O Senhor fala nessa noite: é preciso de mudança. Mudança. Eu tenho muita coragem para falar aqui debaixo da vontade de Deus, debaixo do Espírito Santo. Só conseguimos ser intensos em Cristo se nós temos uma visão de Cristo, se nós largamos todos os nossos despojos. Aquela musiquinha que eu queria escutar no mundo, eu não posso escutar dentro da igreja. Aquela minha vontade no mundo, ela não pode prevalecer dentro da igreja, porque o Senhor não aceita despojos de Satanás. Escute só: o Senhor não aceita despojos de Satanás, restos de Satanás. Aquilo que você vivia no mundo não pertence a Deus. Deus tem uma nova história para você. Se você quer o melhor de Deus, levanta a tua mão para o alto e dê uma salva de palmas para o Senhor. O Espírito Santo, ele sai de Saul, porque o Senhor rejeitou Saul. No momento que Saul queria fazer a vontade dele, o Senhor falou: vou preparar um novo rei de Israel. Aí o Senhor manda Samuel ir até a casa de Jessé. Samuel, chegando na casa de Jessé, já com aquele propósito de ungir o novo rei de Israel, ele entra para a casa de Jessé. E Jessé vai apresentando os seus filhos. Ele tinha 8 filhos. E o primeiro filho é o Eliabe. E ele apresenta o seu filho ali. E ele era bonito, formoso.
como era Saul. E o coração de Samuel se enche de alegria. Fala: Senhor, é esse. Ele é bonito, ele é formoso, é esse. Esse é o novo rei de Israel. E o Senhor fala: não é esse. Samuel, você está olhando o físico por fora. Eu estou olhando o coração, Samuel. Eu estou olhando o coração. E aí Jessé começa a passar os seus filhos, Abinadab, Samar, e passa os seus outros 7 filhos. Mas restava um filho que estava apacentando as ovelhas, Davi, o menor da tua casa, segundo o coração de Deus. E Jessé chama Davi. E quando Samuel vê Davi, o coração de Samuel abre. E o Senhor fala: é esse, unge ele como rei de Israel. A vida de Davi começa a mudar. Você vê que a decadência de Saul é a ascensão de Davi. E eu estava estudando essa palavra. Davi, uma certa vez, Saul já estava atribulado. O espírito do mal já estava em Saul. Porque não tem como habitar 2 espíritos numa pessoa só. Ou habita um espírito mau, ou habita o Espírito Santo. Você consegue entender? Você consegue entender, jovem, nessa noite? O Senhor está falando para você de mudança. Não tem como servir a 2 senhores. Tudo que você foi fazer, você tem que orar a Deus. Você tem que pagar um preço. Você tem se decepcionado, mas o Senhor tem falado não, e você tem falado sim. Você tem seguido conforme Saul tem feito, mas o Senhor quer que você seja igual a Davi, segundo o coração dele. Aleluia. Davi vai até Saul tocar harpa, porque o espírito tribulado estava dentro de Saul, e o Espírito Santo de Davi, quando ele tocava aquela harpa, quando ele tocava aquele instrumento, o espírito mal que estava em Saul saía para fora. Você consegue entender? O louvor, ele liberta, ele restaura, ele transforma. Saul não aguentava mais o seu pecado. Ele carregou o seu pecado o resto da tua vida toda. Certa vez, Davi vai levar comida para os seus irmãos na batalha. Chegando na batalha, ele vê um burburinho, uma bagunça. Ninguém queria enfrentar o gigante Golias. Você sabe por quê? Porque ninguém estava com visão espiritual. Ninguém tinha visão espiritual para entender que a batalha com o gigante Golias não era carnal, mas era espiritual. Davi chega lá e fala: quem é esse circunciso para levantar contra o povo de Israel, contra o Deus de Israel? Os seus irmãos dão um chega para lá em Davi: o que você está fazendo aqui, Davi? Você veio ver a nossa derrota. Mas Davi entendeu o chamado do Senhor. O coração naquele momento de Davi pulsava forte. Ele estava inconformado. Quem é esse gigante para afrontar o Deus de Israel? Às vezes nós temos que ser inconformados. Inconformados com este mundo. Falar assim: quem é esse Satanás para vir contra o Deus de Israel? Nós temos que começar a buscar de Deus. Nós temos que começar a ver as coisas erradas que nós temos feito e começar a fazer a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo. E aí chega a passagem que nós lemos. Davi chega até Saul e fala: eu quero ir na batalha. E Saul, sem visão espiritual nenhuma, ele fala assim: você não pode, você é muito novo, e Golias é velho de guerra. E Davi fala: mas eu quero ir. A vontade de Davi naquele jovem era
E Saul coloca a sua armadura em Davi. Imagina a armadura de Saul em Davi. É como se pegasse a minha roupa e colocasse no Robertinho, magrinho, baixinho, meu forte. A armadura minha não serve no Robertinho, e a roupa dele também não serve em mim. Mas o Senhor, Ele me trouxe uma palavra no meu coração. Davi, ele não conseguia andar com aquela armadura. Ele não conseguia se mover. E aí eu te pergunto nessa noite: que armadura você tem usado? Que armadura você tem usado? A armadura de Saul ou a armadura que Deus deu para você? Davi, ele arranca aquela armadura e ele vai na sua armadura, naquilo que Deus te deu, numas pedrinhas e numa funda. Foi assim que ele venceu os gigantes. Então existem dois tipos de armadura. A minha armadura só serve para mim. A armadura do pastor Odilson só serve para ele. A armadura do César só serve para ele. Aleluia. A armadura do prefeito Juliano só serve para ele, não serve em mim. A armadura da igreja Manancial de Jaboque só serve nela, não serve mais ninguém. A armadura do Intensos em Cristo só serve no Intensos em Cristo, não serve em mais ninguém. Cuide da armadura que Deus te deu. Cuide daquilo que Deus te deu. É o teu ministério, a tua armadura. É algo próprio de Deus para você. Ah, irmão Hugo, faz tempo que não faço mais nada para Deus. A minha armadura está parada, enferrujada. Faz tempo que eu nem olho para ela. Eu quero te dizer nessa noite, pela autoridade do Espírito Santo de Deus, o Senhor nessa noite, Ele vai descer com o óleo dele aqui. E a armadura enferrujada, a armadura parada, ela vai começar a voltar à armadura que era antes. E você vai começar a fazer a obra do Senhor a partir de hoje. A partir de hoje, a armadura de Deus na tua vida vai começar a brilhar de novo, porque o Senhor deu para você. Então usa essa armadura. Pelo amor de Deus, usa essa armadura. Às vezes está difícil você andar com a sua armadura. Peça para Deus. Peça para Deus mudar. Não quero vestir a armadura de Saul, não. Porque o Senhor já rejeitou a armadura de Saul. Não se viu em Davi, não vai servir em você. Usa a armadura de Deus. Revista da armadura de Deus. Revista da armadura de Deus. Às vezes nós queremos moldar uma armadura para nós. Às vezes o Senhor nos entrega uma armadura e fala: Senhor, eu não preciso dessa armadura não. Eu quero uma que se encaixa melhor à minha vontade, se encaixa melhor ao meu ministério. Senhor, não, eu posso fazer um ajuste nessa armadura, eu posso mudar isso, eu posso mudar aquilo. Senhor, será que eu posso fazer uma mudança aqui, uma mudança ali? Ei, o Senhor não aceita mudanças na armadura que Ele deu. O Senhor não aceita mudança. A armadura é sua, mas é do jeito que Deus te deu. Ela está revestida pelo Espírito Santo. Ah, mas eu queria tanto fazer colocar um pingentinho nessa minha armadura, um laço. Eu quero mudar, Senhor. Eu quero ficar. Fecha. A igreja do Senhor na verdade está acontecendo isso nos últimos dias. Está trazendo para dentro da igreja coisas do mundo
armadura, Senhor, eu posso fazer uma mudança, eu posso escurecer, eu posso colocar um globo aqui, eu posso colocar um DJ dentro da igreja e eu posso pular. Será que eu posso, Senhor? Será que eu posso mudar a armadura da mansão de Jadoc? Será que eu posso mudar a sua igreja? Será que eu posso mudar alguma coisa? E o Senhor está falando, não, a armadura que eu te dei não pode ter mudança. E nessa noite eu te convido a mudar. E nessa noite eu te convido a revestir dessa armadura. Cada um tem a sua armadura. A nossa armadura, irmão, é feita por um Espírito Santo. Muitos podem zombar de você, falar, nossa, fulano de tal, mas você mudou. Depois que você chegou na igreja, entrou na igreja, você mudou. Você não é mais o mesmo no colégio, você não é mais o mesmo na faculdade, você não é mais o mesmo no emprego. É porque o Senhor já te revestiu da armadura do Espírito Santo, e você vai mudar, e você é mudado, porque o Senhor tem falado no seu coração. Nós não aceitamos os despojos de Satanás. Nós queremos viver para Cristo intensamente.